Pessoal, tudo bem? Já vou compartilhar a tela aqui para facilitar para a gente. Então, pessoal, lembrando aí da última gravação, deixa eu já pôr aqui os elementos na tela no lugar certo. Então, pessoal, agora eu estou gravando a última aula, né, que antes da aula aí do dia 28. Lembra que deu problema aí, vocês entraram aí no outro link, né? E aí a gravação ela não aconteceu. Então, essa gravação de agora é o último exercício, a gente acabou agora há pouco aí, né? O último exercício, né? O exercício 7 da atividade 5. Já deixei ele na agulha aqui e eu creio né, que depois que eu fiz a revisão aí da, da última gravação, né? Eu creio que vai ser bem rápida essa gravação. Então, é o exercício, né? O exercício 7 da atividade 5, né? E essa aula, né? Foi a aula que deu erro do dia 21/11, né? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu... Lembra que a gente tinha parado aqui, né? No final do exercício 6 com as correções para eu fazer, né? E agora o exercício 7, né? Foi o 6 da atividade 5, né? E agora é o 7 da atividade 5, tá? Então a gente tem, esse daqui não tem jeito, porque diferentemente, ó, no exercício, aproveitar que o exercício 6 está aqui, ó, nós temos apenas uma fonte de energia aqui, né? Que é a fonte V3. E nas outras malhas, né? Até a gente pode chamar essa aqui, vamos supor, se eu não me engano, na aula anterior, né? Vendo o circuito anterior aqui, que ele é bem mais simples, né? E a pergunta também, né? Dependendo do tipo de pergunta, se fosse só resistência equivalente, a gente fazia em dois palitos, né? Mas como foi potência, então a gente teve que fazer algumas manipulações, igual a gente viu na aula passada, tá? Aí lembra que a gente chamou essa aqui de malha um, aí, por exemplo, essa de malha 2 e essa de malha 3, né? Essas malhas aqui são mais fáceis, né? Fazer o método de achar resistência equivalente total. Até então, nós achávamos a resistência equivalente total do circuito, né? Reduzindo ele a um único. E lembrando aqui da referência lá, ó, a um único, que é esse daqui. E daí a gente tirava a tensão, né? Que é a mesma da fonte, que é de 30, né? De 30 volts, né, que é da resistência total. Foi por isso que a gente partiu aqui ó, o, a resistência equivalente total é de 93, né, com a fonte que ela fica em paralelo, por isso que a gente reduz tudo, né, porque a gente vai usar a fonte aqui no caso numa fonte contínua. Se fosse aí na rua, né, um transformador, seria aquele transformador daquele circuito de uma subestação, né, que cuida de um determinado bairro, né, de um setor. Então seria o mesmo valor da tensão do transformador, né? A sorte é que se a gente fosse fazer um cálculo de redes aí, né, do sistema elétrico de potência, a tensão seria, como ela é padrão, né, só diferiria na potência, né, na quantidade aí de trabalho elétrico que ele consegue fornecer para a rede, mas a tensão, né, as de média, né, a 13,8, a tensão monofásica 220 da baixa, né, e a trifásica lá 380 raiz de 3, né, ou é 380, né, que seria a entre duas fases, elas já estão todas pré-definidas, mas se fosse no circuito elétrico, é mais complicado de achar.
Então, sempre a técnica nossa aqui dos exercícios anteriores é achar a resistência equivalente total e a partir dela, né, ir encontrando os outros valores de potência, ou de tensão, ou de corrente elétrica. Só que no exercício 7 é diferente porque, né, aqui ó, só tem uma fonte, né? Então dá para eu fazer a orbitar. Por isso que a resistência equivalente total, ela orbita em cima da fonte de tensão de 30 volts. Lembra que na aula passada eu falei que aqui é positivo e aqui é negativo, né? Pelas convenções. Se fosse alternado, seria positivo e negativo ao mesmo tempo, isso não iria importar muito, tá? Agora no exercício 7 a coisa é diferente, pessoal. Eu tenho a fonte V1, eu tenho a fonte V2 e a fonte V3, né? Então, isso torna-se complicado por conta dessas fontes aqui, né, o que seria um circuito eletrônico, né, onde a tensão e a corrente é contínua, ou num sistema elétrico potência onde a tensão e a corrente é alternada, é mais difícil eu achar essa resistência equivalente. Se fosse um sistema elétrico, seria a resistência de Thevenin, né, que ela é equivalente, porém é, é- dá para a gente achar a máxima transferência de potência tanto num circuito eletrônico quanto num sistema elétrico de potência, né? Então, o fator, assim, resumindo, né, para para eu ser menos prolixo, resumindo, essas fontes aqui, elas trazem um problema, né, um problema na interpretação do exercício que não dá mais para eu fazer a mesma técnica, achar resistência equivalente, até que dá, mas aí seriam umas técnicas bem avançadas mesmo, mas, assim, na prática, no dia a dia, né, para análise de uma empresa aí que está projetando um computador, ou então para o operador nacional do sistema, né, que tem que fazer o monitoramento da tensão, da corrente, das potências, né, potência ativa, potência reativa, tudo em tempo real, isso não é prático, né? Então, eu teria que fazer uma abordagem diferente. É essa abordagem que eu vou mostrar aqui. Pessoal, também, só para. Eu vou utilizar aqui para esse exercício, não só, né, eu fiz aqui a solução aqui paralela. Eu vou fornecer para vocês aqui essa análise aqui. Ela é bem mais complexa. Eu achei que essa daqui que eu fiz até eu testei com a turma, ela ficou muito mais fácil de ser entendida, tá bom? Daqui a pouco aí a gente vai percorrer não só, né, pela apresentação, né, mas por essa aqui que eu resumi, porque sabe o que que é o mais difícil? É a gente encontrar o valor aqui da corrente das malhas, que é diferente da corrente do circuito, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui em modo apresentação. Apertar aqui o F5. Vocês vão ver que vai ficar simples. Deixa eu ir lá para o slide. Aqui, como eu não vou desenhar muito aqui, pessoal, eu já deixei tudo pronto. Só para vocês entenderem aqui. Então, o circuito abaixo, né? Eu expliquei a complexidade, porque eu tenho três fontes em cada malha, né? Isso torna-se um fator complicador aí para a resolução do exercício, né? Circuito abaixo ilustra, né? Ilustrado por múltiplas fontes, né?
de tensão, né? V1, V2 e a V3. Sabendo disso, determine a corrente elétrica que percorre e a potência dissipada nos resistores R2, R3 e R6, né? Cadê o R2? Está aqui, ó. A potência. Já começou a complicar. Deixa eu aqui na caneta. Então, aqui, ó. Ele quer a potência no R2, a potência no R3, no resistor 3, e a potência no resistor 6. Então, ele só quer a potência nesses resistores. Só isso. Deixa eu ver. E ele quer a corrente elétrica. Ó. Ele quer tanto a corrente elétrica quanto a potência dissipada nesses resistores. Ah, não é fácil. E aí é que está o problema. Não dá para eu achar resistência equivalente sem considerar as fontes. É aí que entra as leis de Kirchhoff, né? A lei das malhas. Né? Então, eu já deixei aqui pré-pronto para vocês. Eu redesenhei esse circuito aqui, ó. E lembra que nos livros, eu sei que você já deve ter pesquisado aí no YouTube, resoluções, né? Me perguntaram para o professor do presencial, né? E sempre ele mostra que a corrente da malha, o pessoal desenha mais ou menos desse jeito aqui, tá? Eu sugiro para vocês fazer o desenho, em vez de fazer essa circunferência aqui, né? É fazer o quadrado mesmo, o formato. Isso vai ajudar demais. Porque, pessoal, a corrente da malha inteira não é a mesma corrente, às vezes, viu? Que passa, por exemplo, no resistor 3. A corrente da malha um não é a mesma que passa no resistor 3, não é a mesma da corrente da malha 3 e nem da. Você pensaria, ah, não, é malha 3, então resistor 3. Nada a ver. Globo e você, nada a ver. Então, não, a corrente de malha da malha um, da malha 2, da malha 3 não é a mesma que passa no resistor 3. Professor, e a do resistor um? Do resistor um, como ele está aqui, ó, eu colocaria aqui, vamos supor que é nó A, eu chamaria isso aqui de nó B, entre as malhas aqui, e esse aqui de nó C, né? Eu poderia nomear assim, né? Como eu tenho um elemento aqui, eu poderia até nó D aqui, por exemplo, também, né? Como eu tenho. E aqui, ó, de A, B, C, D, E, né? Ó, não vai faltar letra aqui, ó. Aqui eu poderia chamar de F, aqui eu poderia chamar de G. Olha o tanto de nó que foi criado. Os nós clássicos, se eu tivesse só, né, resistores aqui, seria só o A e o B aqui, por exemplo. Eu poderia fazer ó, igual a gente fez no exercício anterior, né? Ó, a equivalente desse ramo, depois a equivalente desse. Vamos supor que a fonte ficasse aqui, né? No exercício anterior ficaria aqui embaixo. Aí eu reduziria tudo isso, a solução iria gravitar aqui. Mas a corrente de malha, às vezes, ela não é igual à corrente que passa em cima do resistor. Nesse caso, a corrente da malha um aqui, fazendo uma interpretação, eu sei que isso não é fácil, viu, pessoal? Demorei muito tempo e às vezes, se eu não prestar atenção, né, se eu não tomar cuidado, eu erro aqui na interpretação. A corrente da malha um, ela vai ser igual à corrente que passa em cima do resistor um, que é igual à corrente total aqui para essa fonte, tá? Por exemplo, então, professor, a corrente no resistor 3, como é que eu acharia ela, por exemplo, né? Para eu poder achar, né, que é um do que está pedindo, né, a corrente elétrica, né, e a potência, né, nesses três resistores aqui, né,
Fui no slide anterior, só para lembrar aqui, no R2, no R3 e no R6, tá? Eu poderia aqui, por exemplo, ó, como a corrente da malha 1 ela está avançando, né? Ela está dando a volta, por isso que eu pedi para vocês considerarem aqui, ó, e aí vocês podem até fazer um desenho adicional aqui, ó. A seta aqui do sentido aqui, ó, no circuito, ó. Ó, tá vendo que a seta tá vindo para cá, ó, você vai acompanhando a seta aqui, ó. Vai ajudar demais, pessoal, vocês encontrarem, vai ajudar e muito vocês encontrarem as correntes que passam em cima do resistor para você achar a do que está pedindo, que são esses três aqui, né? O 2, o 3 e o 6, né? E a potência dissipada em cima deles, utilizando aquelas fórmulas do exercício anterior, né? Que eu combino a tensão, né, com a corrente. Eu posso achar a potência através da tensão e a corrente, ou eu posso achar a potência através da resistência e a corrente, ou então da tensão com a resistência, né? Eu posso utilizar essas três variações aí da fórmula, né, das potências elétricas aí. Então, é importante a gente fazer, né, essa caracterização aqui para fazer o cálculo de matriz aí da primeira, né, para encontrar a primeira corrente de malha, tá? Beleza, professor. Aí lembra que eu falei, né, lá sobre eu ter uma fonte de energia aqui, né? Uma bateria, uma pilha, ou até uma alternada aqui. Aí lembra do princípio lá de Kirchhoff, que a soma das potências aqui, ó, em uma malha aqui, ó, o somatório, potência não, desculpa, o somatório das tensões dentro de uma malha, vou chamar essa aqui, a malha única, né, M1, né? O somatório das tensões de cada, né, componente. Esse aqui, o resistor, é um componente passivo. Já a fonte de energia, né, uma bateria, por exemplo, né, eu posso dizer que ele é um componente ativo. Como assim, professor? O que que é isso de componente passivo e ativo? O passivo, ele recebe a energia, ele vai dissipar uma potência. O ativo, ele fornece energia para o passivo. Então, o ativo, ele fornece energia, uma bateria, uma pilha, né? Os terminais lá de média tensão lá da rua, né? Do transformador, os terminais de baixa tensão do mesmo transformador, né? Do secundário, eu posso considerar aqueles terminais como ativo, porque essa energia está vindo lá da hidrelétrica ou da, né, usina, né, solar, daqui está fornecendo energia para aquele sistema elétrico ali. Então eu tenho os componentes ativos e os passivos. Muitos livros consideram o passivo aqui como negativo e o ativo como positivo. Mas assim, para o entendimento de vocês, eu acredito que assim, é melhor, né, a gente considerar que o ativo positivo e o passivo negativo. Vocês vão entender por quê, né? Aí lembra que eu teria que utilizar a primeira lei de Ohm aqui, né? Lembra lá, ó, resistência é igual a tensão dividido pela corrente elétrica, né? Para eu achar, por exemplo, a resistência aqui do resistor, né? Ou eu achar, por exemplo, a potência em cima dele aqui, ó, que eu utilizaria o valor da tensão e o valor da corrente que passa aqui, né? E eles dizem que é igual a zero, porque vamos supor que essa fonte é igual a V1 aqui, ó, de 30 volts. Vocês concordam? Como eu só tenho uma malha e eu só tenho um elemento passivo que é o resistor, poderia ser um capacitor que também é passivo, poderia ser um indutor que também é passivo, né? Que recebe energia e dissipa essa energia, né? Utiliza ela, né? Então, eu poderia, como eles estão em paralelo, você concorda que a tensão
da fonte é a mesma tensão do resistor. Então eu já sei que a tensão aqui, como ele é simples, eu só tenho um elemento passivo, ela é 30 volts. Beleza, então eu já tenho o valor da tensão, né? Falta eu achar a corrente elétrica, falta eu achar a resistência, né? Do mesmo jeito que a fórmula da potência, ó, falta só achar a corrente também, né, desse circuito. Então, o princípio de Kirchhoff é quando eu fazer a análise da malha elétrica, ou seja, desse circuito elétrico ou de um circuito de um sistema elétrico potência, né, de uma linha de transmissão, de um gerador lá de energia, né, eu eu vá percorrer nesse circuito e quem é elemento passivo eu considero, ou ativo, né, eu considero como positivo, ou eu poderia fazer o contrário, considerar ele como negativo e o passivo como positivo. Se eu fizer essas duas considerações no início, para resolver totalmente o exercício, eu vou ter que considerar, né? Se eu considerei primeiro o ativo positivo, os elementos passivos, eu vou ter que considerar negativo. Só que aí tem uma ressalva de que se essas malhas, elas, né, interagem com outra malha, né, no caso da malha 2, no caso aqui da malha 3, se elas interagem, o sentido da corrente elétrica, lembra, ó, eu tenho aqui o polo positivo e o polo negativo, daqui a agora, ó, aqui vai ficar positivo e negativo na fonte aqui, ó, vai percorrer. Você concorda que a convenção aí pelos livros de física, né? A corrente sair do polo de maior potencial, né? E ir para o menor potencial. Por isso que chama circuito elétrico, né? Sai de uma partida e volta na chegada que no final das contas do circuito é a partida aqui, tá? Ó, pessoal, eu sei que eu estou sendo o mais objetivo aqui possível para vocês entenderem aqui como é que a solução ela vai se desenrolar, tá bom, pessoal? Eu não estou tornando complexo, né, a análise desse exercício de forma gratuita, viu? Eu estou indo devagar, né, como se diz, step by step, né, de passo a passo aí, né, passinhos de bebê, né, para justamente vocês entenderem no final toda a lógica das leis de Kirchhoff para a malha, lei de Kirchhoff para as correntes. Tranquilo? Vamos lá. Beleza, professor. Entendi mais ou menos esse princípio aí que o senhor falou, né? Beleza. Agora, coloquei de forma bem resumida mesmo, pessoal, para a gente fazer a análise de cada malha, né? Eu fiz aqui um geralzão, agora vamos analisar malha por malha, tá? Lembra que eu falei em resolução de exercícios aí de física, né, da eletrotécnica, da engenharia elétrica, o ideal é a gente colocar as perguntas aqui, ó, eu quero a corrente do R2, eu quero a corrente do resistor 3 e a corrente do resistor 6, né? O que que eu estou procurando, né? E as potências respectivas de cada um, né? Para eu poder saber, né, que forma, que técnica que eu vou utilizar para encontrar o resultado, tá bom? Vamos agora fazer a fórmula aí da malha um. Eu resumi aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Ixi, eu devo ter apagado aqui. Pessoal, eu fiz esse quadro aqui, resumo, só para vocês entenderem um negócio aqui, ó. Na malha um é até melhor, viu? É até melhor eles estar, as equações todas estarem montadas aqui. E eu fiz algo de propósito. Vocês perceberam que deixa eu pôr a lupa aqui, ó. Vocês perceberam aqui, ó, por acaso, que as tensões aqui, ó, vou até o zoom até melhor, ó. Os valores aqui, ó, dando um zoom aqui, ó, os sinais aqui, ó, eu coloquei eles colorido para vocês entenderem que esses sinais, se eu escolher aqui, por exemplo, ó, vamos pegar só a malha 2 aqui, ó, porque está próximo aqui do zoom, ó.
a malha 2. Se eu escolher o valor de tensão aqui, ó, polo positivo, polo negativo, e a corrente, sempre o ideal, porque, por exemplo, professor, que na malha um a corrente elétrica está indo no sentido horário, e na malha 2 está indo no sentido anti-horário, e na malha 3 horário, será que é malhas com número ímpar, né? Você poderia pensar isso. Com número ímpar vão para um sentido e as com número par vão para outro sentido? Não, pessoal. Globo e você, nada a ver. Isso não tem nada a ver. A chave para você conseguir solucionar é você olhar para o elemento ativo de cada malha aqui, ó. Aí você vai ter que tomar uma decisão. O elemento ativo aqui, ó, o polo positivo, lembra que a convenção é sair, a corrente sair do polo positivo e ir para o polo negativo, já que esse aqui é um elemento ativo, é um elemento que gera energia para os outros, os elementos passivos do resistor simplesmente consumir, tá? Então, a chave para você começar a resolver esse problema é você ter esse entendimento. Ah, professor, então quer dizer que a corrente, você escolheu fazer a corrente, né, a malha um ir no sentido horário, não porque é uma malha com número ímpar, mas simplesmente porque o polo positivo aqui, ó, ele está saindo, né, do... O polo positivo sempre é a placa maior nos desenhos aí de circuitos elétricos, né? Então, ele está saindo do positivo, eu estou seguindo o sentido convencional da corrente elétrica, porque, na verdade, o sentido real, ela sai do polo mais eletronegativo e vai para o polo mais eletropositivo, do que tem mais elétrons para o que tem menos elétrons, principalmente se tratando, né, de um circuito de tensão e corrente contínua, né? Esse é o real. Eu nem me lembro qual físico que chegou a esse entendimento, né, que entendeu isso, né, mas até então os cálculos, né, de para resolução de circuitos, eles consideravam convencional, que sai do positivo e vai para o negativo. Então aqui eu tenho que tomar uma decisão que vai impactar se eu vou acertar ou não esse exercício. Então eu tenho que sair do polo positivo, né? E fazer a corrente de malha, porque aqui, ó, ela vai ser igual do um que é igual a do total desse circuito. E já quando ela chegar nesse nó aqui, ela vai juntar com a corrente que sai do resistor 7, que nesse caso aqui é igual à corrente da malha 2, né? Essas duas, nesse nó aqui, ó, só as duas malhas estão interagindo. Então, a corrente que vai ser dividida para o resistor 2, ela vai depender de uma soma ou subtração da corrente que vem lá, né, a total, que é igual à corrente do resistor 1, com a interação da corrente total da malha 2 que vem, né, lá da fonte V3 e passa pelo resistor 7. Então, vai envolver, lembra a lei dos nós, né? As correntes que entram em um nó, né? Vamos supor que esse aqui seja o A, né? As correntes que entram em um nó são iguais às correntes que saem. Então, a corrente do I1 e mais a corrente I7 é igual a corrente 2. Eu poderia dizer também, né, que o contrário aqui, entendeu? Seguindo essa interpretação. E aqui, ó, se eu for falar de corrente de malha, por isso que eu pedi para vocês colocarem a setinha no sentido aqui da corrente, por isso que eu pedi para vocês fazerem o desenho, né, imitando a arquitetura aqui quadrada aqui, porque aí no resistor 2 aqui, para você achar, por exemplo, a corrente do resistor 2, depois que achar as correntes de malha, você vai saber que a corrente do resistor 2, por exemplo, né, ó, a seta tá dando a volta no sentido horário aqui, ó. A seta tá estaria a favor do resistor 2, né? A corrente de malha 2, mas, ó, estão vendo que os dois estão no mesmo sentido. A corrente da malha 2 mais a corrente da malha, ou da malha um, desculpa, né? Da malha um mais a corrente da malha 2
vai ser igual à corrente que passa no resistor 2. Ah, por isso que você acha a corrente de malha primeiro, porque e dependendo do ramo do circuito em que ela está, ela vai ter um valor diferente. Já que no R3 aqui, ó, no resistor 3, ela vai ser a corrente do resistor 3, por exemplo, vai ser, ó, tá vendo? Ó, a setinha aqui, ó, ela começa nesse sentido, vai da malha 3, né? Tá vendo que as duas estão concorrentes aqui, ó, enquanto uma tá para um sentido, a da malha um, a da malha 3 para tá no sentido tá no sentido contrário. Apesar dos dois estar no sentido horário aqui, mas em cima do resistor 3, pessoal, se eu for desenhando a seta aqui, ó, deixa eu até desenhar aqui. Vamos desenhar aqui para a gente já consolidar. E você tem esse entendimento. Aí imagina, você vai fazer um concurso, vai fazer uma prova ali, né? O entendimento que você tem que ter. Agora sim, ó, vamos fazer o zoom novamente aqui, ó. Só para vocês terem um entendimento aqui, ó. Tá vendo? A corrente no 3, né? Ah, no resistor 3, ela vai ser igual, por isso que eu coloquei a setinha aqui, ó, no do resistor 3 aqui, ó, para mostrar que é a corrente da malha um menos a corrente da malha 3 ou da malha 3 menos da malha um vai dar igual a corrente que passa em cima do resistor 3. Aí é um menos o outro, professor, mas beleza. Se a corrente do um, por exemplo, for maior do que a do 3, né? É, dependendo aí, o valor vai dar negativo. Quando eu acho uma corrente negativa, quer dizer que o sentido ele estava errado, porém, né? Porém, o valor da corrente ele é o mesmo, né? Ele não muda nesse sentido aí. Beleza, professor. Então vamos analisar aí o circuito propriamente dito. Tá bom. É já que a gente começa a deslanchar aqui, pessoal. Deixa eu pôr aqui a caneta. Ok. Então, pessoal, vamos só olhar para a malha um aqui, ó. Então, eu arbitrei. Tem livros que arbitra que o sentido da corrente, né, o elemento que gera energia, né, o elemento ativo, ele é negativo. Aí, automaticamente, o outro ele tem que ser. Se eu fiz isso aqui desde o início do exercício, para eu acertar ele todo, eu vou ter que a- é, ter essa mesma mentalidade de análise para o restante. Aí aqui o que que eu fiz? Por que que eu coloquei as variáveis aqui? Para vocês entenderem, ó. É tensão, né? O valor de tensão da fonte V1, né? Ele é elemento ativo e eu escolhi sair do positivo do elemento ativo para ir para o negativo do elemento do V1. Aqui também, ó, o sentido aqui é anti-horário, porque sai do positivo e volta para o negativo. Nesse caso da malha 3, ó, tá vendo a posição da fonte, né? O positivo está desse lado e o positivo aqui, ó, negativo, positivo, negativo, aqui, ó, positivo, negativo. Eu resolvi seguir essa lógica, essa sistemática. Ah, beleza. Então, por isso que aqui está no horário, aqui está anti-horário, e no V3 e na malha 3 aqui, ó, a fonte V2 está no sentido horário, porque eu estou considerando todos os elementos ativos que geram energia de positivo e os elementos passivos de negativo para eu montar a equação. Ah, beleza, professor. Então, ó, tensão.
no V1 aqui, ó, é positivo, ó, menos. Aqui, ó, vocês estão percebendo que eu coloquei resistência multiplicado pela corrente da malha, por quê? Lembra lá a primeira lei de Ohm, né? Tensão, resistor e corrente, né? Então, ó, tensão, tampo aqui o valor da tensão, né? Tensão é igual a resistência multiplicado pela corrente elétrica. Tá vendo, ó, que a primeira lei de Ohm, para todos os elementos passivos, eu descrevi ela aqui no formato de equação. Assim nas outras aqui, ó. Já antecipando as análises aqui, ó, nas outras malhas, ó, malha 3 também, ó, tá vendo, ó? Tudo é a primeira lei de Ohm aplicado para cada um. Aí imagina, né, um sistema computacional fazer isso aqui em tempo real, né? Essas equações têm que estar, né, todas programadas para, né, para esse sistema em tempo real, né, ele tomar uma atitude, às vezes de interligar uma chave, né, uma chave fusível, uma chave de transferência de uma subestação para outra, né, para que o cliente não fique sem energia, né? Ou então até mesmo, né, se as frequências ficarem diferentes dos 60 Hz, se eu não me engano, é 5%, aí o sistema elétrico ele vai procurando outras subestações que estão no mesmo barramento, né? Que alimenta quando eu falo barramento, uma mesma linha de transmissão, eles procuram ele e caso ele não encontre um para suprir energia, os outros estejam sobrecarregados, em último caso, ele faz, né, ele faz um desligamento, um apagão aí, e daí tem um tempo para esse apagão acontecer até ele retomar, né, as suas atividades de fornecimento de energia normal. Então, isso é feito em tempo real, por isso que precisa aí de computadores aí, né, supercomputadores para estar embarcando nesse sistema. Então, ó, é importante você entender que a primeira lei de Ohm ela é utilizada largamente para cada resistor que compõe essa malha, para o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3 para a malha 1. Por isso que eu coloquei, ó, resistor 1 vezes a corrente da malha 1, resistor 2 vezes a corrente da malha 1 também, né, que seria a mesma, né? Por isso que eu chamo de corrente de malha. Independente se ela vai mudar aqui no nó, a certeza que eu tenho que a corrente nessa malha que está, né, tá sendo energizada pela fonte V1 e fornecida para o R1, para o R2 e para o R3, né, vai ser a mesma, vai ser uma constante. Por isso que a gente começa resolvendo o exercício, né, achando as correntes de cada malha e nomeando as malhas aqui, respectivamente. Ah, entendi, professor. Uai, beleza. Aí eu vi que no resistor 1 o senhor colocou negativo, né? Aí, ó, lembra lá, o somatório das correntes de malha vão dar igual a zero, a lei de Kirchhoff. Então, positivo, o senhor falou que sempre, sempre não. Mas, assim, vocês vão entender aqui, ó. A fonte é positiva, ó, tá vendo? Ó, o R1 é negativo, a corrente está fluindo aqui. O R2 eu tenho que tomar cuidado, porque o R2 ele não só é influenciado pela malha 1, mas a malha 2. Ah, por isso que o senhor colocou o R2 duas vezes, professor. Uai, interessante. O resistor 2 aqui, ó, o senhor considerou ele como negativo, né, para a malha 1, e a corrente de malha 2, o senhor considerou ele também como negativo. É porque eles são elementos passivos, né? Também. Mas por que, pessoal? Eles estão indo no mesmo sentido. Você concorda aqui, ó, que quando a corrente da malha 1 passa no resistor 2, ela passa no sentido horário aqui, ó, ela vem descendo. E quando a corrente da malha 2 passa no resistor 2 também, né? Essas duas correntes vão se somar nesse nó, elas estão indo para o mesmo sentido. Se elas estão indo para o mesmo sentido, quer dizer que elas estão se somando, né? Ah, mas por que que eu coloco negativo aqui, professor? Porque na malha 1, já que eu estou analisando a malha 1, né? Todo elemento,
né, que está indo no mesmo sentido passivo, né, ele é negativo. Se ele tivesse indo no sentido oposto, eu consideraria ele como positivo, igual o da fonte. Ah, é, professor? E tá aqui, ó, a resposta tá aqui, ó. Na hora que eu passo a corrente da malha 1 no resistor 3, vocês concordam que a corrente que compõe aqui, que concorre, que influencia a malha 1, no resistor 3 é o da malha 3 também. Já no resistor 2, a corrente que influencia é tanto da própria malha quanto da malha 2. Já no resistor 1, não. A corrente, ela é uma só, por isso que ela é igual à corrente de malha aqui. Ela é uma só, ela seria a total dessa malha aqui, ó. Eu não tenho nenhuma malha 4 ou uma malha 5 aqui, ó, concorrendo com esse resistor. A única corrente que vai ser formada, né, nesse resistor vai ser provinda aqui da fonte de tensão V1. Ah, professor, por isso que o senhor colocou, ó, considerando a corrente da malha 1, ó, continuei, ó, menos R3 vezes a corrente da malha 1. Agora eu mudei porque se eu estou considerando da malha 1 aqui, ó, como negativo, indo, né, para o sentido, para fechar o circuito da malha 1, e o da malha que concorre, que no caso é a malha 3 aqui, ó, ele está indo no sentido oposto, quer dizer que para eu achar a corrente no resistor 3, eu teria que pegar a corrente, por exemplo, da malha 1 menos a da malha 3, ou a da malha 3 menos a da malha 1. Beleza? Aí, para a equação tornar-se coerente e correta, né, eu considerei, ó, como positiva ela para inverter a lógica aqui, porque se eu considerasse ela como negativa, eu estaria dizendo, né, que os dois são uma soma aqui, né? E não é verdade. No resistor 3, a corrente da malha 1 está indo num sentido e a corrente da malha 3 está indo no sentido oposto. Elas estão se subtraindo. Os vetores, né, estão se subtraindo. Ah, uai, agora eu entendi. Você entendendo, ó, pessoal, é sério mesmo. Na real, ó, você entendendo essa primeira armação aqui da equação do circuito, o resto é só álgebra, né? Ó, substituir por 30, ó, menos 12, que é o valor da resistência, eu não tenho a corrente, né? Isso da malha, né? Ó, é menos 12 vezes corrente do M1, menos 10, que é a resistência do 2, né? Vezes a corrente da malha 1. O da malha 2, que já que estão indo no mesmo sentido aqui, né? Menos 10 vezes M2, menos 8, né? Vezes IM1, que está indo no sentido aqui, né? Já que é um elemento passivo, ela é negativo. Agora, a influência do 3 aqui, ó, como está concorrendo, por isso que eu coloquei mais 8 e M3. Então, na malha 1, eu tenho a interação da própria malha, né, que é a malha 1, na corrente da malha 1, com a malha 2 e com a malha 3. Beleza? Faço as equações aqui, ó, fiz as somas aqui, ó, a subtração, ó, menos, deixa eu ver o que que dá para achar aqui, ó, menos 12M1 com menos, né, 10 e M2, né, dá menos, por exemplo, ó, M1 eu tenho 3, né? Olha, menos 12 e M1 com menos 10 e M1, é só eu fazer a álgebra dos termos semelhantes. Com menos 8 de M1, ó. Menos 12, menos 10, menos 8, você soma tudo, né? Então, daria 30, né? Sinais iguais você soma e conserva o sinal comum, né? Já que o sinal comum é negativo, então fica menos menos 30 e M1. Pessoal, e é importante, por exemplo, malha 1 primeiro, né? Ou malha 2, ó, o que só tem de malha 2 aqui, ó, é o 10 e M2, continuei com ele. E o que eu tenho só de malha 3 aqui, ó, é o 8 e M3. A equação, né, a equação final ficou esse formato aqui. Por que que eu multipliquei por menos 1?
para todas, né, para as equações aqui ficarem, né, mais coerentes, né? Porque o que que eu fiz, ó? O 30 passando para o outro lado, se ele está positivo, ele torna-se o quê? Negativo. Para o resultado aqui da positivo no final da equação, eu multiplico por -1. Ah, por isso. Isso é simplesmente para eu ajeitar, deixar a equação de uma forma que eu consiga fazer a solução, né? A regra de Cramer o mais coerente possível. Ah, beleza. Então multipliquei por -1, ó, porque eu deixo as variáveis em um lado do lado esquerdo da equação e eu deixo os coeficientes, que no caso é o valor da tensão, da fonte de tensão, né, a voltagem, do outro lado da equação. Passa para o outro lado, se ela está positiva, ela passa para o outro lado negativo. Por isso que está -30. Multiplica por -1 cada termo, a equação ainda vai continuar sendo verdadeira, só que com sinal trocado. Ah, professor, entendi. Então, quando a gente olha no livro de física, às vezes a gente não entende a parte algébrica ou a parte de decisão, né? Igual eu já olhei em vários livros aí, né? De escolher o elemento, né, como positivo aqui, né? O elemento que gera energia e o elemento que recebe como negativo, e considerando também o sentido da corrente, né? A gente às vezes não entende. Por isso que a gente precisa de um professor, né, o professor presencial, o professor EAD, né, de alguém para te tutorar, no entendimento dessas soluções. Agora, para a malha 2 vai ficar mais fácil. Viu que a malha 2, ó, começa no V3 aqui, a corrente. Na hora que você faz essa análise, você esquece um pouco as outras malhas. Aí V3, positivo, ó, menos R, né, vezes a corrente, que é a lei de Ohm aqui, em cima do resistor 7, né, menos resistor 7 vezes a corrente da malha 2, né. Aqui no resistor 2, ó, tá vendo que os dois estão indo para o mesmo lado, por isso que continuou R2 vezes IM2, né. Agora, quando eu finalizo a malha aqui e vou em cima do resistor 7, vocês perceberam que em cima do resistor 7 igual em cima, resistor 7 não, desculpa, do resistor 6 igual no resistor 7, vocês perceberam que a corrente do que passa em cima do 7 é igual à corrente da malha 2 e a que passa em cima do resistor 7 também vai ser igual à corrente que passa da malha 2. Eu não tenho no resistor 7 e no resistor 6 a interação de outras malhas. Eu só tenho apenas no resistor 2. Por isso que a segunda equação aqui eu não tenho a interação da malha 3. Olha, professor, você colocou aqui embaixo, vocês vão entender daqui a pouquinho. Deixa eu já explicar logo aqui, ó, da malha 3 aqui, ó, como eu não tenho interação para álgebra, né, para o sistema de equações ficar correto aqui, ó, e sempre primeira variável IM1, né? Segunda variável IM2, que é a corrente da malha 2, terceira variável corrente na malha 3. Para eu fazer essa consideração aqui, né, eu sempre tenho os elementos em que eu não tenho interação, eu multiplico por zero, porque aí na hora que eu reduzir a equação, eu vou só ter a malha 1 e a malha 2, entendeu? Aí por isso que algebricamente, depois que eu fizer as equações aqui, tá zero vezes IM3. Ah, professor, entendi. Só tem interação da malha, da própria malha, né? A malha 2 e com a malha 1 na hora que chega no resistor 2. Por isso, ó, estão indo no mesmo sentido, por isso que é menos R7 vezes IM2 menos R2 vezes IM2. Agora eu chego aqui no 6, né? Menos R6 vezes IM2. Substituo na equação, né? Substituir aqui na equação, somo os termos semelhante, ó, 15 menos 15m2 menos 10m2, né? Vai dar menos, tem aqui, ó, menos 15m2 com menos 10m2 com menos 7m2 tem sinais iguais, então eu somo
e conservo o sinal comum, que é o negativo, ó. Então, seria 15 mais 10 mais 7, que dá 32, né? Conservo o sinal comum. Por isso que eu deixei os sinais aqui colorido para vocês entenderem, fixar melhor o resultado dessa equação, tá bom? Fica comigo aqui, pessoal. E o IM1, né? Menos 10 IM1 igual a zero. Passa para o outro lado aqui o 48, né? Que é o valor da fonte, o V3, ó, para o outro lado. Tá positivo? Se não tem sinal aqui é porque tá positivo. Tá positivo, passa para o outro lado, negativo. Por isso que fica menos 32 em M2 menos 10 em M1 é igual a menos 48. Aí eu já tenho que começar a formatar essa equação para eu ter a variável né, da corrente de malha 1, da 2 e da 3 na mesma equação. Por isso que eu peguei, né, ó, coloquei aqui, ó, multipliquei por menos 1 para o objetivo maior, pessoal, é tirar o valor negativo aqui do resultado da equação em cima da fonte, tá? Beleza. Tá faltando IM3. Como IM3 não tem interação, é por isso que eu peguei aqui, ó, mais zero multiplicado por IM3, tá bom? Como não tem interação, não vai passar, não tem interação da malha 2 com a malha 3, ela só tem com a malha 1. Aí, vocês viram que a malha mais complexa foi a malha 1, porque eu tenho no resistor 2 interação da 1 com a 2, no resistor 3 da 1 com a 3, tá? Então, depois que eu multiplico por menos um aqui, aí eu tenho que ser categórico aqui, ó. Tenho que seguir uma lógica. Primeiro, a variável M1, ó, coloquei, só mudei de lado aqui, ó. Depois a variável do M2, ó, no mesmo lado da equação, mais zero vezes IM3, que vai ser igual a 48, que é a segunda equação. Primeira a gente já tinha feito. Agora a terceira vai ser mais fácil ainda. A terceira, né, a malha 3, a canais da malha 3, eu tenho interação, né, com a malha 1 apenas no resistor 3. Aí, armando o exercício no início aqui, ó, positivo, né, eu considerei fazer ele em sentido horário, porque sai do positivo, né, e chega no negativo, a corrente aqui, o sentido real aqui. Então, ele sai do V2 aqui, ó, entra nesse nó, né? Então, eu tenho a corrente da malha 3 indo no sentido contrário da corrente da malha 1, né? Por isso que é V3, né? O V3 não, desculpa. V2, essa malha aqui de baixo, ó. Tensão em cima do V2, que é 60, né? Menos R3 e M3, né? Porque a primeira lei de Ohm aqui. Como ele é negativo e ele está concorrendo com a corrente que está, ó, ele está indo no sentido horário, né? Está indo no sentido horário da malha 3, mas ao mesmo tempo da malha 1 aqui, ó, está indo no sentido oposto, né? No sentido anti-horário aqui, ó. É, aí você fica pensando, não, professor, mas da malha 1 está indo no sentido horário e na malha 2 está indo no sentido horário também. Mas só que você tem que considerar, ó, em cima do resistor 3, ó. E tá indo no sentido horário, ó, mas quando ele sai desse nó aqui, ó, nó A, lembra lá, nó A, nó B. Quando sai do nó B, o IM1 tá indo para essa direção. Por isso que eu pedi para vocês, em vez de fazer uma circunferência, fazer um quadrado aqui, ó, para vocês entenderem essa concorrência. Eles estão girando no mesmo sentido, né, dentro das suas malhas, porém no resistor 3, a corrente da malha 1 está indo no sentido oposto da corrente da malha 3. Por isso que quando eu aplico a primeira lei de Ohm, né, na malha 3, que é influenciado pela malha 1, por isso que eu coloquei no sinal oposto. Ah, professor, por conta dessa interação, lembra? Quando é oposto,
né, eu coloco o sinal contrário. Se eu arbitrei negativo para a malha 3, né, os elementos resistivos, né, que é o resistor 3. Se eu tenho interação da malha 1, eu vou ter que considerar ele positivo para a malha 3. Lá na malha, né, na malha 2, ele não tem interação, né? Mas na malha 1, ele tem outro tipo de interação, né, com ela própria. Beleza, professor. Então, menos R3 vezes IM3, né? Tá indo no sentido oposto aqui às setas, né? Se um é negativo, o natural do M3 é negativo, a primeira lei de Ohm aplicada no resistor 3, influenciada pela corrente da malha 1, vai ser positiva. Aí, do mesmo jeito, ó, no resistor 4 eu só tenho interação da malha 3. Então, eu continuo com o sinal, né? O sinal comum dela, que é menos resistor 4 vezes a corrente da malha 3. E no resistor 5, do mesmo jeito, ele não tem interação com qualquer outro tipo de malha, nem a 1 nem a 2, só ela mesma. Então é menos resistor 5 vezes a corrente da malha 3. Ah, beleza, professor. Entendi. Agora, fazendo a substituição, ó, 60, né? Menos 8 vezes M3. Lembrando os termos semelhantes aqui, ó, mais 8 M1 menos 10 M3 menos 15 M3. Agora, o que que eu faço? Eu somo os termos semelhantes, né? O IM1 só tem um, né? Então, ele continua. Ó, já o IM3, ó, menos 8 IM3, menos 10 IM3, menos 15. Soma e conserva o sinal comum, que vai dar 33. Colocando, ó, 60 volts aqui do outro lado da equação, né? Por isso que toda vez que eu monto cada equação é igual a zero por causa da lei, né? Vai estar o ciclo, né? O somatório, as que fornecem energia vão se cancelar com as que recebem energia, por isso que dá zero o somatório dos valores das tensões, né? Então, ó, passei para o outro lado, menos 60, multiplico por menos um, já fiz a troca aqui, ó, coloquei corrente da malha 1 primeiro, a da malha 2, como eu não tenho interação, né, na malha 3, por isso que eu coloquei mais zero, zero vezes IM2, menos 33 vezes IM3 igual a menos 60 aqui. Multiplica por menos um agora, deu a terceira equação. Ufa! Menos 8M1 mais 0M2 mais 33M3 igual a 60. Agora é que a gente vai começar a análise propriamente do circuito. Por isso que eu simplifiquei, ó, tá vendo? Ó, finalizou aqui. Deixa eu dar um ESC aqui. Vou manter aqui as anotações, salvar. Aí, pessoal, como eu fiz uma análise aqui, mas depois vocês dão uma olhada aqui. Eu vou fornecer as duas soluções para vocês entenderem aqui, ó. Como essa daqui está um pouco complexa, pessoal, eu fiz uma mais otimizada aqui, ó. Vou até salvar e fechá-la. Salvar aqui a apresentação. E, se eu não me engano, lá na gravação, né, na hora que começar a renderizar, ele considera o PowerPoint aí, né, as anotações. Beleza, ó, fizemos aqui as equações, né, as três equações do circuito. Vou até aumentar aqui, ó, para ficar em uma página só. Fizemos as anotações, ó, deixei esse link aqui, pessoal. Esse link, só fazer um adendo aqui para a gente não estender mais essa gravação. Vocês verem, só para explicação deu 1 hora.
Se vocês virem nesse site aqui, vocês têm essa calculadora aqui de matrizes em que vocês conseguem achar o valor de determinante por vários tipos de regra aqui, tá, pessoal? Essa vai ser, vamos dizer assim, uma tarefa para casa para vocês entenderem como é que funciona a solução de sistema de equações, operação de matrizes aqui, ó, inclusive fiz, né, os cálculos aqui para deixar no mesmo formato para vocês entenderem que no material extra aí de estudo, tá? Então, fizemos a malha aqui, né? Até então fizemos na malha um, malha 2, malha 3, chegamos a esse sistema de equação. Quando a gente resolve aí sistema de equações, igual alguns alunos perguntaram aí, né? Ah, professor, tem que fazer pelo método de Cramer. Ó, existem outros métodos, mas assim, o mais simplificado que eu encontrei, por isso que naquele outro material que eu fiz extra para vocês, né, que eu vou ainda fornecer, né, eu fui fazendo as equações e aí você tem que digitar. Você fazendo na mão é mais, dá para você fazer mais rápido do que fazendo aqui no Word, né? Você tem que digitar, encontrar, ó, só para vocês terem uma ideia, para eu montar isso daqui, ó, no formato de matriz, eu tive que utilizar essa parte aqui, ó, de equações aqui, ó, onde você tem frações, ó, matrizes, operadores lógicos aqui, né? Operador que a gente utiliza até lá na química, né? A gente tem de cálculo aqui também, né? Para criar esse material. Então, eu, assim, para esse caso, vamos utilizar a regra de Cramer. Nós temos três equações e três incógnitas. As três equações aí, né, da lei de Kirchhoff, o somatório das tensões, né? E as três incógnitas, que são as correntes, né, das malhas. A regra de Cramer diz que para eu achar a corrente da malha um, eu vou utilizar o cálculo da determinante da malha um. Eu vou explicar o que que é isso, dividido pela determinante global. A determinante global, pessoal, é eu fazer o cálculo de determinante da equação aqui sem utilizar a igualdade. Então, eu vou utilizar, vocês estão vendo? Ó, utilizei o coeficiente, o 30, ó, do IM1 aqui, ó, o 10, o menos 8, ó, 10, 32 e 0. Por isso que eu tenho que colocar aqui 0 e M2, onde eu não tenho interação, que é da terceira equação aqui, da malha 2, né? E, ó, aí tá vendo, ó, menos 8. Os coeficientes são os números que multiplicam aqui com a malha, ó, 0 e 33. Aí esse aqui é o determinante global, é o determinante da equação, das equações sem a igualdade. Agora, tá vendo que é o numerador, a regra de Cramer, o numerador é esse o determinante global, que deu 26.332, né? Ele não tem nenhum, o determinante, ele é adimensional, né? Então, é esse valor mesmo. Agora, o determinante da malha um, que regra que eu vou utilizar? Como é que eu sei que o determinante da malha um, né? Eles têm diferença, né? O que que eu vou fazer? Para eu achar, por isso que eu ordeno as três equações aqui, ó, as variáveis, tudo numa mesma coluna, ó, estão vendo, ó? Ó, e tudo nas três equações, ó, 30 em M1, 10 em M1, menos 8 em M1, já na segunda coluna aqui, por isso que nas determinantes, né, quando a gente fala da matriz, que é que a forma com que esses coeficientes estão se arranjando aqui, eles têm que ficar um embaixo do outro aqui, ó, que é, por exemplo, ó, o 10 em M1 mais 32 em M2, desculpa, né, mais 32 em M2 mais 0 vezes IM2 aqui. Aí, para eu achar o determinante da malha um, né, eu pego a resposta aqui, ó, por isso que eu passo para o outro lado da equação, né? Não é igual eu falei, todas as técnicas que eu utilizo aqui, mesmo que você não esteja entendendo naquele momento da aula, né? A sorte que vocês podem pausar a aula e depois voltar, né? Já quando é presencial aí, não tem como pausar a aula, né? Então você pode pausar e voltar novamente. Eu sei que é difícil, pessoal, eu sei disso.
né? Até para eu, professor, né, que se eu passar muito tempo sem resolver esse exercício ou ministrar aula, né, ou se eu trabalhasse só como engenheiro, eu teria dificuldade, porque isso para a gente elaborar, né, para a gente entender, aprender, até, por exemplo, para você ser um analista aí de linhas de transmissão, né, geração de energia, você tem que entender esses conceitos, mas você não precisa fazer tudo na mão, porque você vai ajudar o programador lá a fazer o algoritmo, né, gerar o algoritmo para resolver essas equações lá no sistema escada, né, no sistema supervisório. Você vai dar você vai ajudar ele a poder desenhar, né, a chegar no entendimento dessas equações utilizando a física e a matemática. No caso aqui, a matemática das matrizes dos determinantes. Beleza, professor. Então, o determinante da malha um, trocando em miúdos, é eu pegar o coeficiente aqui, ó, e trocar, ó, 30, 48, 60, trocar ele na matriz da determinante, que você vai calcular da um. Vocês perceberam aqui da global, ó, na coluna da malha 2 da corrente da malha 2 e da malha 3 continua a mesma coisa. Ah, professor, então o da malha um eu troco na coluna da corrente da malha um pelo resultado, pela coluna do resultado. O da malha 2 do mesmo jeito, eu troco pela coluna do resultado da malha 2 e da malha 3 eu troco pela coluna do resultado aqui da malha 3, ó. Aí sempre, ó, aí 30, esse que é aí 30, 48 e 60, ó, da malha 3 eu coloquei aqui onde fica as variáveis 30, 48, 60, da malha 2 na segunda coluna, ó, 30, 48, 60, e da malha um 30, 48, 60, daqui na matriz aqui, para fazer esse cálculo determinante. O cálculo aqui, pessoal, tem essa regra, eu já deixei até desenhado aqui, aproveitei, né? A regra, tem a regra de Kramer, que aí eu pego as duas colunas, é, e e faço e repito ela e faço um cálculo aqui, né, da diagonal principal, diagonal secundária. Eu utilizei esse o método de Sarris, que é bem mais rápido, né? Eu não preciso dobrar ela, ó, quando, ó, por exemplo, ó, 30 vezes 32 vezes 33, né? Aí mais, como eu estou fazendo do positivo, né, mais aí 10 vezes zero, aí eu dou a volta aqui, ó, vezes menos 8, né? Diagonal principal, eu somo, eu multiplico o valor, né, da diagonal, depois eu vou somando com os outros valores aqui, ó, para sempre eu multiplico três valores, né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui, pessoal, que aí mas só para vocês entenderem, aí vocês precisam fazer mais exercício e praticar mais. Aqui é só para vocês entenderem como é que é a lógica desse exercício, desse único exercício aí da atividade 5, beleza? Então, fazendo as determinantes, é por isso que eu forneci para vocês essa página para vocês depois olharem com mais cuidado aqui e fazer os cálculos, tá bom? Então, achei as determinantes, né? A determinante global de cada um e a determinante de cada malha, né? Jogando na regra de Kramer, né? A da, o cálculo da determinante da malha de cada um, ó, da malha um, da malha 2, da malha 3, dividido pelo global, que é sempre o mesmo valor, ó. 26.332, né? Que é o global, né? No numerador, e para cada um o determinante, ó, da malha 3, por exemplo, ó, deu 55.440. Então, fazendo esses cálculos aqui, eu achei que a corrente da malha um é igual a 1,18. Encontrei que a corrente da malha 2 é 1,3 amperes e a da malha 3 é 2,2 amperes. Ufa! Achei a corrente. Qual que era a pergunta mesmo, professor? Por isso que eu finalizei, né, nessa folha aqui. Já deixei até o cálculo pronto, porque essa aula ela demora mesmo. Estão vendo, ó, já está dando 1h10 aqui, né, de gravação.
Beleza, professor. Então quer dizer que eu achei as correntes da malha, agora sim eu vou me deter a achar a potência de cada uma, né? A pergunta é no resistor 2, por isso que eu já deixei circulado aqui, ó, resistor 2, resistor 3 e resistor 6, tá? Eu quero achar a potência e eu preciso achar a corrente elétrica em cada um, até mesmo porque eu posso, né, lembra lá que a primeira lei, a lei das potências elétricas, né, eu posso achar pela essa fórmula aqui, ó, potência é igual a tensão multiplicado pela corrente, ou eu posso fazer a, a substituição, né, utilizando a primeira lei de Ohm, igual eu falei lá no exercício anterior. Por isso que eu fiz essa mudança aqui, ó, para, com o valor da resistência, já que eu tenho aqui na malha, e o valor da corrente que for mais difícil encontrar de cada um, né? Eu utilizar essa fórmula aqui, que é a resistência multiplicado pela corrente ao quadrado. Beleza. Vamos ao segundo passo do exercício. Achei as correntes de malha, agora eu vou achar a corrente em cima de cada resistor. Lembra que eu falei, ó, eu achei, para eu achar a corrente do resistor 2, vocês estão vendo, ó, que a corrente na malha um está indo para o mesmo sentido que a corrente da malha 2 aqui, ó. Na hora que ela entra nesse nó aqui, ó, no nó A, deixa eu diminuir aqui o. É, tá. Não, deixar o vermelho aqui, né? Que é o nó A, e aqui, por exemplo, é o nó B. Tá vendo aqui, ó, que a corrente da malha um e a corrente da malha 2 estão o quê? Indo para o mesmo sentido. Então, quer dizer que a corrente que passa em cima do R2, ela é um somatório da malha um com a malha 2. Por isso que eu tenho que fazer todo esse cálculo matricial, né? Usando equações, para encontrar as correntes de malha, que através dela eu vou achar a corrente em cima do resistor 2, ó. Então, a da malha um foi 18, né, que a gente encontrou. 1,18 mais 1,13 deu uma corrente de 3 ou 2,31, né? Por causa do, eu errei na gravação da aula passada e lembra com os cálculos aí, né? Eu peguei e corrigi, né? E também revisei aqui para ver se estava correto. Então, foi correto aqui. Beleza. Ah, professor, agora eu entendi que a corrente da malha um, a corrente da malha 3 no resistor 2, ó, estão indo para o mesmo sentido. Então, elas estão se somando. Ao passo, agora eu tenho que achar a corrente no resistor 3. Tá vendo que a corrente do resistor 3, a corrente da malha um está indo para o sentido, né? Em cima dele aqui, está indo para o sentido, e no da malha 2 está indo para o outro. Então quer dizer que é uma menos a outra. Professor, mas se eu convenientemente, né? Agora eu vou me, como se diz, eu vou me colocar contra a parede. Convenientemente, professor, o senhor colocou o valor maior menos o valor menor, já que elas são concorrentes, né? Uma menos a outra. Ou é IM3, né? A corrente da malha 3 menos a corrente da malha um, ou a da malha um menos a 3. O que interessa é que eu tenho que fazer uma subtração. Ah, professor, peraí, mas se eu tivesse feito 1,18 menos 2,11, o resultado ia dar o mesmo, só que ia dar negativo, né? Agora, porque ele deu negativo, quer dizer que os sentidos que eu escolhi quando eu arbitrei para montar o exercício, um deles não foi correto. O resultado, né, vamos dizer assim, correto, né? Mas eu poderia, fazendo algumas alterações algébricas, chegar no mesmo resultado. Mas como eu arbitrei de forma correta aqui, ele saiu positivo. Se ele saísse negativo, né, ele ia sair com esse mesmo valor, 0,93, só que negativo. Alguma coisa ali eu não arbitrei certo, mas o algebrismo eu fiz correto. Beleza?
Então deu 0,93 amperes. E agora eu tenho que achar a potência aí, né, em cima do resistor 6, que é a outra pergunta aí, ó. Só que o do resistor 6 é mais fácil, ó, porque a corrente da malha 2 que passa em cima dele, eu não tenho interferência nem da malha 1 e nem da malha 3. Por isso que eu falei aqui que a corrente em cima do resistor 6 é igual à corrente da malha 2. Ah, que é igual, né? A gente achou aqui, ó, 1,13 amperes. Beleza, com as três correntes encontradas, eu consigo o terceiro passo, né, que é através da fórmula, né, da resistência multiplicado pela corrente ao quadrado, eu consigo encontrar o valor das potências, né, do resistor 2, 10, vezes a corrente, né, do R2, 2,31 ao quadrado, né, que deu 53,61 watts, e a potência no resistor 6, né, ou a resistência de 8 ohms, multiplicado pela corrente de 0,93 amperes, que deu 6,92 watts de potência. E do resistor 6, né, que é a resistência do 6, que é 7 ohms, multiplicado pela corrente no resistor 6, que é 1,13 ao quadrado, que deu 8,94. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a análise do exercício 5, exercício 7, desculpa, né? Atividade 5. Eu tive que montar aqui no PowerPoint primeiro para vocês entenderem, para depois a gente fazer o arrematar aqui no cálculo principal, beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui de compartilhar nossa tela aqui. Já vou deixar renderizando aqui, pedir já para o monitor, a monitora aí, aqui está atualmente com vocês, né? Fazer as devidas postagens aí, tá bom? Vou parar a gravação. Rapidão aqui, pessoal. Já vou salvar o PowerPoint. E naquele momento da gravação, eu preciso, na hora que renderizar, na hora que aparecer os valores aí em tela, tô salvando aqui, pessoal. Por isso que eu ainda tô deixando gravando aqui. Que tem muito elemento no PowerPoint. Ah, ok. Agora sim, agora eu posso parar a gravação. Fiquem com Deus, né? E até a próxima aula aí, que a gente vai voltar à programação normal para resolver os dois exercícios da SAP 2 lá, que tem a ver com circuito de tensão e corrente alternada. Fechou? Tranquilo? Fiquem com Deus, pessoal. Desculpe os transtornos aí, né? As falhas que deu aí é, na- não só na aula, né, na gravação aí, né, quem participou aí da aula passada aí, né, viu, né, que quem conseguiu entrar, e dos dias que a gente teve o workshop, tá? Não se preocupem, vocês vão ter o tempo hábil aí para entregar as atividades, tá bom? Agora eu acredito que vocês consigam entregar todas. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Deixa eu parar aqui a gravação. Até mais, viu, pessoal?